e passar a palavra ao nosso Nelson Crivelin. Convido aos meus queridos irmãos para buscarmos Jesus em nosso coração. E nesta noite, Senhor, é com muita alegria em nosso coração que aqui estamos. Aqui estamos em busca de conhecimentos novos para a nossa transformação. Esta casa que nos acolhe, nos traz vibrações tão profundas. E ficamos gratos, Senhor, por receber todas essas bênçãos. Rogamos a Tua assistência a todos nós nesta noite, ao nosso expositor, às nossas crianças e jovens estudando nas salas. Que este ambiente, Mestre, possa ser positivo, iluminando consciências. Que possamos nesta noite também orar em benefício dos mais necessitados. Que as nossas preces em conjunto possam atingir a todo ser humano necessitado. E que nesta noite também coloquemos em nosso coração e nosso entendimento a necessidade da nossa transformação moral e espiritual. Assim, Senhor Jesus, com a Tua paz, iniciamos a reunião desta noite. Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, incondicional, de todas as horas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando o trabalho que todos nós temos o dever de buscar com o conhecimento da doutrina espírita. A doutrina espírita nos desvenda verdadeiras imagens, verdadeiras realidades que às vezes passam um tanto despercebidas, sem as informações que nós encontramos na codificação. Nós encontramos, por coincidência, na frase que está aqui na frente, um dos objetivos da doutrina espírita, que é a nossa renovação íntima. Todos nós buscamos o nosso aprimoramento. E o nosso aprimoramento, ele ocorre naturalmente. Nós vamos sendo um pouco mais pacientes com determinadas situações, nós vamos compreendendo melhor o que se passa no nosso meio, com as pessoas que conosco convivem, e isso vai fazendo com que nós pensemos no passo seguinte, que são as nossas atitudes. Todos nós, quando buscamos a nossa renovação íntima, o nosso aprimoramento, nós, de alguma forma, refinamos as nossas atitudes, ou pelo menos deveríamos refinar, porque são estas as informações que os benfeitores espirituais nos instruem a fazer, nos apaziguarmos e modificarmos muitas vezes algumas condutas. As nossas atitudes, então, passam a ser regidas por aqueles conhecimentos novos. E ainda que nós não percebamos, as nossas atitudes são observadas por aqueles que conosco convivem. Tanto é que, se alguém que reconhecidamente não tem o conhecimento da doutrina espírita comete determinados equívocos, paz.
Mas se nós cometermos os mesmos equívocos, as pessoas comentam. Tá vendo? E o cara lá diz ainda que é espírita. Já aconteceu isso com alguém aqui, não? Não. Graças a Deus. Só comigo que acontecem essas coisas. Ótimo. Então, ao aprimorarmos as nossas atitudes, ao vigiarmos as nossas atitudes, nos ocorreu um trabalho realizado pelo psicólogo social Fernando Braga da Costa. Fernando Braga da Costa, ele após o período, o trabalho de graduação, ele fez um curso de mestrado, um trabalho de mestrado na USP, campus de São Paulo. Esse trabalho possivelmente é conhecido de muitos, porque ele foi publicado num jornal de grande circulação e ele foi, inclusive, colocado em alguns sites na internet. Então, o Fernando Braga da Costa ele traz uma informação, ou pelo menos uma observação muito importante para nós, que nos serve às nossas reflexões. Ele diz mais ou menos o seguinte, numa reportagem ao Diário de São Paulo, ao Jornal Diário de São Paulo. Ele diz que quando da sua elaboração, quando do trabalho para a elaboração da sua tese de mestrado, e a sua tese de mestrado tinha como título, ou tinha como tema, a invisibilidade pública. Ele conta que para embasar a tese de mestrado, ele fez alguma coisa nova, sui generis, como a gente ouve falar. Alguma coisa que ninguém tinha feito. Durante um mês, ele trabalhou como gari no campus da USP, em São Paulo, junto com os garis de verdade, inclusive vestindo o uniforme e compartilhando daqueles momentos com aqueles trabalhadores. E ele tirou algumas conclusões daí. Ele conheceu pessoas simples que trabalhavam, que eram extremamente felizes com todas as adversidades que os trabalhadores todos têm, todos nós, que assumimos compromissos, temos os dias de maior produção, maior desenvolvimento, e temos aqueles dias com maiores preocupações. Ele conheceu os familiares desses trabalhadores, ele conheceu como eles se comportavam, conviveu ali no dia a dia, e isso fez com que ele abrisse ou tivesse a oportunidade de vislumbrar outras ideias acerca daqueles trabalhadores. Mas de tudo de positivo que ele tirou, algumas conclusões lhe deixaram extremamente entristecidos. Uma delas era que essas pessoas, esses trabalhadores, eles simplesmente não eram observados pelas demais pessoas no campus, onde trabalhavam. O que isso significava? Significava que as pessoas não davam a menor atenção, não davam, sequer percebiam que eles estavam ali trabalhando. Para se ter uma ideia, o próprio Fernando passou por uma situação muito pessoal, no que diz respeito a essa percepção. Ele, enquanto estava com o uniforme de gari, ele não era percebido por ninguém, pelos seus colegas de mestrando, pelos professores, pelos funcionários da universidade, e ocorreu até um caso que ele cita como algo que chamou mais a atenção. Num dos dias, ele foi convidado por um dos garis a almoçar no restaurante da universidade, no Bandejão, todo mundo conhece, né? Ali, e aí ele foi. Para que fosse possível, ele foi até o segundo andar do prédio de psicologia e chegou ali, ele cruzou com várias pessoas. Cruzou, inclusive, com professores. Trombou com alguns alunos. E ninguém percebeu que era ele que estava dentro daquele uniforme. Então ele diz o seguinte: de todas as coisas positivas que nós tiramos, uma marcou bastante e me entristeceu.
Porque nós percebemos que as pessoas, não raras vezes, elas olham as aparências. E esquecemos de observar melhor, mais detidamente, a essência. E aí, então, nós chamamos a atenção para esta situação que nós encontramos no nosso dia a dia. Nós, ainda que não percebamos, às vezes, também agimos dessa maneira. Rotulamos as pessoas conforme aquilo que nós achamos que elas são. Daquela forma como nós percebemos que elas são. E, na realidade, existe muito mais do que isso. Todos nós sabemos. Todos nós temos as nossas possibilidades. Todos nós temos as nossas virtudes. É verdade, temos os nossos defeitos também, mas todo mundo tem alguma coisa de positivo a oferecer, a vivenciar, com o que nós podemos aprender. Isso muitas vezes, esse comportamento muitas vezes, ele é levado a este extremo, ou a esta situação, por vários vícios que nós trazemos na nossa vivência do cotidiano. Por exemplo, eu sei que daqui ninguém tem, mas às vezes nós somos vaidosos, às vezes nós nos portamos de uma forma orgulhosa, às vezes nós achamos que somos mais do que as pessoas que conosco convivem, depende do dia e depende da hora. Não vou falar para ninguém levantar a mão, porque eu sei que aqui nunca aconteceu nada disso com ninguém. Mas, às vezes, acontece fora daqui. E aí, então, nesse sentido, nós nos lembramos também de um trabalho realizado pelo professor Mário Sérgio Cortella. Antes de nós falarmos sobre o Mário Sérgio Cortella, nós vamos lembrar o que Kardec perguntou aos benfeitores espirituais no tocante a esse nosso comportamento perante os nossos irmãos. Na questão número 893 de O Livro dos Espíritos, quando a Kardec aborda o título Lei da Liberdade, na parte 3, no capítulo 9, na questão número 893, Kardec interroga os benfeitores espirituais mais ou menos nos seguintes termos: todos os homens são iguais perante Deus? Todos nós sabemos a resposta, né? A resposta dos benfeitores é sim. Todos tendem ao mesmo objetivo. E Deus fez as suas leis para todos, indistintamente. Allan Kardec faz um comentário notável, uma observação que todos nós vamos rever quando chegarmos em casa, na questão número 893, e ele completa o pensamento dizendo: todos são iguais perante Deus, nosso Pai. Se todos somos iguais perante Deus, nosso Pai, por que a gente vê tanta diferença neste mundo que abençoadamente nos acolhe? Porque nós encontramos as diferenças. Nós encontramos pessoas que são favorecidas com toda sorte de valores positivos, com todas as possibilidades para uma existência saudável, regular, tranquila. E nós, quando nós falamos tranquilo, não significa sentado, sem fazer nada. Tranquilo, com as preocupações, mas em condições de realizar. Isso é tranquilidade. Tranquilidade também é a consciência tranquila do dever retamente cumprido. E, às vezes, nós encontramos no mesmo meio onde nós vivemos pessoas que são dotadas de ímãs para as preocupações, para os verdadeiros desastres que nós encontramos por aí. Pessoas desatentas, quando nós mesmos não somos os desatentos. Pessoas que não têm nenhuma vinculação com as realizações positivas para a sociedade. Pessoas com as limitações que nós encontramos. E aí então a gente fala, como todos são iguais perante Deus, se existem essas diferenças? Nós encontramos numa parte do mundo, por exemplo, ou do país, no nosso abençoado
país, nós encontramos uma região, uma de determinadas regiões com várias possibilidades, e nós encontramos outras regiões onde as necessidades são inenarráveis. E isso tudo, nós nos perguntamos, onde é a igualdade perante Deus? Aí é que vem uma informaçãozinha que os benfeitores sempre nos passam. Nós somos iguais perante Deus porque todos nós tivemos um início, um começo na nossa jornada, rumo aos compromissos assumidos, rumo à elevação, rumo à perfeição moral e intelectual. Mas, desde o momento em que nós iniciamos essa marcha até este objetivo, nós vamos passando por várias etapas. E essas etapas nos possibilitam, nos enseja a realização de acertos e desacertos. Então, alguns progridem mais rapidamente, outros ficam um pouco na retaguarda, mas o que é certo é que todos nós, imortalidade afora, alcançaremos a perfeição. Este é um objetivo que todos nós traçamos. Às vezes nós não nos damos conta disso, mas todos nós estamos determinados a sermos perfeitos, elevados, moral e intelectualmente. Seja quando for que isso aconteça. Isso vai acontecer. É um dos determinismos da lei divina. E, nesse sentido, examinando as condições em que nós vivemos, as dificuldades e as diferenças que nós vislumbramos no meio em que estamos passando pelas nossas experiências, aí nós nos lembramos que o egoísmo, a vaidade, muitas vezes faz com que essas diferenças se ressaltem. E aí, então, nós nos lembramos, agora sim, de uma aula do professor Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella, no ano de 2007, na cidade do Rio de Janeiro, onde se reuniram dirigentes, diretores, gerentes, coordenadores do Banco do Brasil, ele fez um curso, ele ministrou um seminário muito interessante, e no decorrer desse seminário ele trouxe uma questão que às vezes nós nos deparamos com esta questão. Às vezes nós achamos que somos tão os tais e perguntamos para as pessoas, você sabe com quem você está falando? Até estranhou, né? É com a senhora mesmo que eu estou falando. Sabe com quem que eu estou falando? E aí as pessoas falam, mas aí então ele nos dá uma lição. Ele diz mais ou menos o seguinte, e esta lição, na realidade, vem de encontro aos ensinamentos da doutrina espírita. Nós vivemos, diz Mário Sérgio Cortella, nós vivemos num universo que data de aproximadamente 13,7 a 15 bilhões de anos, a partir da expansão de uma molécula com o Big Bang, nós começamos a ter a expansão do universo. Durante esse tempo todo, nós fomos vendo, nós fomos percebendo, ou a ciência está já comprovando, que surgiram bilhões e bilhões de galáxias. Desses bilhões de galáxias, ou nesses bilhões de galáxias, existem milhões de estrelas, cada uma, o que enseja bilhões e bilhões de outros sóis. E em cada um desses sóis, às vezes, alguns planetas, alguns sistemas. Esses sistemas vão se formando, vão se desenvolvendo, e no momento certo, pelo que os benfeitores espirituais instruem Kardec no livro A Gênese, e hoje a ciência traz essas informações, pelas observações que ensejam os telescópios, as observações aeroespaciais, nós verificamos que nesses sistemas se desenvolvem planetas, e a ciência hoje fala de um milagre. O milagre, há alguns anos, era encontrar vida fora do planeta Terra. É isso? Hoje, segundo os cientistas, encontrar vida não é o milagre. O milagre é não encontrar vida como nós conhecemos no planeta Terra. Mas isso também é um assunto para um outro bate-papo.
nesses milhões e bilhões e trilhões de planetas que vivem por aí, nós vamos encontrar lá na Via Láctea, que é uma galáxia lá num cantinho, e no cantinho dessa Via Láctea, um Sol, uma estrela, é o nosso Sol. E em volta do Sol, 8 planetas. E nesses 8 planetas, entre eles a Terra, que abençoadamente nos acolhe. Dizem os cientistas que na Terra existem aproximadamente 30 milhões de espécies. Até hoje foram catalogadas aproximadamente 3 milhões de espécies. As outras ainda precisam ser catalogadas. Nessas 3 milhões de espécies, uma é a espécie humana. Temos aproximadamente 7 bilhões de exemplares. E aí, então, nós nos perguntamos, a nossa vaidade, o nosso orgulho, vale alguma coisa neste mundo ou neste universo que nós conhecemos? Vale alguma coisa perguntarmos às pessoas com as quais nos dirigimos, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Você sabe que eu sou fulano? Não adianta nada. Perante a lei divina, todos nós somos iguais, porque todos nós estamos passando pelas experiências necessárias ao nosso aperfeiçoamento. O estágio em que nós nos encontramos é que pode trazer algumas diferenças. Ora mais, ora menos, materialmente, moralmente, intelectualmente, mas no final todos nós chegaremos ao mesmo objetivo. Jesus, o querido amigo de todos nós, ele já sabia disso, lógico que ele já sabia. O Espírito mais perfeito que Deus permitiu reencarnasse entre nós e que nos servisse de modelo e de guia, veio trazer a sua mensagem. Segundo Emmanuel, quando a humanidade terrestre alcançara a sua maioridade espiritual, estávamos em condições de começar a compreender aquilo que Jesus nos trouxe. E Jesus nos trouxe uma mensagem simplesinha, tão simples que nós ainda encontramos dificuldades para vivenciar esta mensagem. Nas bem-aventuranças, quando Jesus falou dos bem-aventurados, daqueles que convivem em situações naqueles dias e até os dias de hoje, tidas como situações um tanto estranhas para quem quer ser o maioral no meio onde vive, Jesus deixou um ensinamento ali, aquilo que foi definido pelos benfeitores espirituais como sendo o maior mandamento. Aliás, nos encontros com Jesus, ele mesmo deixou isso bem claro. O maior mandamento consistia em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o maior mandamento, a missão que Jesus veio nos exemplificar, consiste em amar aos nossos semelhantes, o meio onde nós vivemos, confiarmos irrestritamente no Criador, em Deus, nosso Pai. E aí, então, Allan Kardec, partindo destas informações, partindo destas ideias, dessas afirmativas de Jesus, no capítulo 11, ele nos fala acerca do amar ao próximo como a nós mesmos. E no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala do fora da caridade não há salvação. Quando nós pensamos na caridade e no amor, o que é a caridade? O amor é a sublimação do sentimento. E a caridade é a sublimação do sentimento de amor para com o próximo. Por quê? Amarmos é uma realidade. Todos nós nos amamos. Mais ou menos, de um jeito ou de outro, todos nós nos queremos bem. Às vezes mais, às vezes menos. Depende do dia e depende da hora também. Mas precisamos colocar isso em prática. E é isso que os benfeitores espirituais nos recomendam. Nos recomendam colocar este sentimento sublimado de amor em prática. Porque o sentimento, o amor é um sentimento. E nós colocarmos em ação tudo isso. No capítulo 13
do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os benfeitores espirituais abordam o tema que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, eles nos falam acerca da caridade material e da caridade moral. A caridade material é aquela que todos nós conhecemos e temos o dever de procurar praticar. Assistir aos nossos irmãos mais necessitados, em especial. Assistir a todos indistintamente, porque às vezes aquele que parece ser menos necessitado também precisa, muitas vezes, da assistência material. Nós nos lembramos de uma passagem em que Madre Teresa de Calcutá, quando recebeu um jornalista, e esse jornalista, depois de conhecer o trabalho que se desenvolvia ali, naquela obra extraordinária, ele foi ter com Madre Teresa para as despedidas. E ele disse mais ou menos o seguinte: irmã, a senhora está acostumando mal essas pessoas. E ela então entendeu, mas fez de conta que não entendeu. Mas do que é que você está falando? A senhora não conhece aquele ditado que diz: não dê o peixe, ensine a pescar? E ela falou: eu conheço. Acontece que os meus pobres, eles são tão pobres, mas tão pobres, que eles não têm força sequer para segurar a vara de pescar. Então eu dou o peixe e o senhor vem e ensina-lhes a pescar. E aí ele nunca mais apareceu. O que às vezes nós também fazemos. Temos grandes ideias, colocamos os ditos, aquelas frases de efeito, e na hora de colocar isso em prática, nós deixamos a desejar. E aí então, nós nos lembramos que além desta caridade material necessária, agora nós estamos nos aproximando do final de ano, a possibilidade de nós nos reunirmos sempre, ela é uma realidade a todo instante. Mas nesse final de ano nós vemos trabalhos extraordinários que se realizam no campo da caridade material. Mas às vezes a gente não tem como realizar tudo aquilo que gostaríamos. Gostaríamos de realizar muitas coisas, participar de muitas obras, muitos trabalhos, mas não temos também como fazer isso. E aí nós nos lembramos que, neste capítulo 13, os benfeitores amigos falam acerca da caridade moral. E falar que nós não temos condições de praticar a caridade moral é uma inverdade. Porque a caridade moral, todos nós podemos praticar. Dizem os benfeitores amigos que a caridade moral consiste em nos suportarmos mutuamente. Tudo isso nós fazemos, né? Mais ou menos. Depende do dia e depende da hora. Teve um dia que nós fomos falar, é necessário nos suportarmos mutuamente. Então, o casal se cutucava, tá vendo? É para você. E ele falava, não, é para você. Então, mas a todos nós, indistintamente. Porque todos nós convivemos no mesmo ambiente, no mesmo roteiro de realizações. E às vezes, se nós não usarmos da tolerância, se nós não conseguirmos superar algumas pequenas arestas, pequenas diferenças, nós acabamos por perder um grande projeto que nós fizemos antes da nossa reencarnação. E quando nós falamos de nos suportarmos mutuamente, de realizarmos a caridade material, a caridade moral, nós nos lembramos que a caridade moral, ela consiste em pequenos gestos do nosso cotidiano. Não custa absolutamente nada. Todos nós podemos realizar. Basta que nós nos lembremos daqueles ensinamentos de Jesus. Vigiai e orai. A oração, a prece, vai nos colocar em contato, em sintonia com os benfeitores amigos. Todos nós temos pelo menos um. Quem fala, não, o meu anjo da guarda vive de férias. Ele às vezes se afasta, deixando a gente se decidir. Mas ele está sempre pronto para vir nos socorrer,
para vir nos intuir, para vir nos orientar, nos trazer algumas ideias. É verdade que às vezes a gente espera que ele realize isso. E na realidade ele não faz nada. Ele apenas nos inspira. Nós é que temos que agir. É sempre dessa forma. Questão número 459 de O Livro dos Espíritos. Não é isso? Podem os espíritos nos influenciar em nossos pensamentos e em nossas ações? Mais do que supondes. Na maioria das vezes são eles, os espíritos, quem vos dirigem. E aí então nós temos que lembrar dos benfeitores amigos que vêm e nos trazem as ideias, as inspirações. Mas cabe a nós vigiarmos as nossas ações e, em prece, em oração, começar a compreender, começar a captar essas ideias que nos chegam. E os pequenos gestos que nós podemos realizar são coisas simples. Se nós perguntarmos aqui, alguém tem aí 3, 4 exemplos? Todo mundo vai lembrar de muito mais exemplos, de coisas do cotidiano do nosso dia a dia. Nós nos lembramos de algumas e gostaríamos de compartilhar. Por exemplo, um pequeno gesto da nossa vida consiste em sermos elegantes. Quem daqui é elegante? Todo mundo é elegante. Querendo, todos nós podemos ser. Não é elegância no jeito de vestir, no jeito de usarmos as nossas vestimentas, do jeito de nos prepararmos para nos apresentarmos nos locais. Não. É uma elegância que consiste em pequenas ações do nosso dia a dia. Por exemplo, de manhã, cumprimentarmos as pessoas. Às vezes nós acordamos tão de mau humor e esquecemos de cumprimentar os familiares. Deixamos passar em branco. E quando eles nos chamam a atenção, a gente fala assim, você também fica lembrando de cada coisa? É isso? Acontece com alguém aqui? Não. Graças a Deus, não. Só comigo de novo, né? Ótimo. Vocês já passaram por essa fase. Um outro pequeno gesto do nosso dia a dia, da elegância, é cumprimentar as pessoas lá fora. Lá a gente faz. Lá a gente lembra. Porque quando nós estamos aprendendo, nós estamos colocando isso em mente, às vezes a gente esquece de cumprimentar o familiar, que está próximo, que a lei divina colocou em nosso convívio para que nós nos aprendêssemos ali, nos superássemos com eventuais dificuldades que trazemos de outras épocas. Mas lá fora nós nos lembramos de cumprimentar as pessoas. Às vezes as pessoas nos fazem favores. Todos nós estamos fazendo favores. Lá, cá, é sempre assim. É uma via de mão dupla. E às vezes nós não agradecemos as pessoas. Nós estamos, por exemplo, num ônibus, quem anda com o circular, e às vezes chega uma pessoa mais necessitada de fazer o trajeto sentado, e nós pegamos o nosso livro, começamos a ler, fazendo de conta que não estamos vendo, e não damos o lugar para a pessoa, às vezes, mais idosa, para a pessoa que necessita sentar. E isso é uma indelicadeza, isso é uma deselegância. Existe uma elegância que nós nos lembramos, e eu gostaria de perguntar, e se possível, eu gostaria que todos os homens, maridos, namorados, noivos, companheiros, respondessem. Só os homens. Quem daqui que abre a porta do carro para que a mulher entre primeiro e depois ele fecha? Um aqui, 2, 3, tá vendo? Elas dizem que não precisa nada disso, mas elas adoram. Isso é uma coisa que a gente fica bonito na foto, como diz, né? Por quê? É uma coisa simples. Custa alguma coisa? Nada. Mas elas dão tanto valor, e nós também passamos a valorizar, porque este é um gesto simples. Não depende de ninguém, depende de nós apenas. Por exemplo, um gesto que só depende de nós é a tolerância. Às vezes, nós nos deparamos com ideias diferentes das nossas, um meio diferente do nosso. Nós estamos aqui para aprendermos. Se formos intolerantes, nós vamos perder a oportunidade de aprender e vamos deixar
uma má impressão do nosso comportamento, como é o nosso comportamento. Então, a tolerância nos leva ao entendimento. A gentileza, tudo isso leva à gentileza. Sermos gentis no meio onde nós vivemos. Nós, às vezes, nos esquecemos desses pequenos detalhes. Pequenos detalhes que não dependem de ninguém, só de nós mesmos, da nossa atitude do dia a dia. Existe um autor norte-americano, H. Jackson Brown Jr. Quem já leu? H. Jackson Brown Jr. Todo mundo, talvez, muitos talvez já tenham lido, mas não sabem que tenham lido H. Jackson Brown Jr. H. Jackson Brown Jr., ele é um empresário, era um empresário à época, no meio oeste americano, e ele tinha uma editora, uma pequena editora, tinha algumas empresas, e quando o seu filho Adam foi admitido na universidade, ele ficou, num primeiro momento, contente, feliz. É aquela sensação que nós temos quando as nossas crianças adentram a universidade. Uma observação, as crianças não são nossas e nem são crianças, né? A gente vai aprendendo isso com o tempo. Mas a H. Jackson Brown Jr., quando o Adam passou na universidade, adentrou a universidade, ele teve uma ideia. Eu vou escrever aqui algumas ideias, algumas instruções para que o meu filho siga. E ele pegou e começou a escrever. Naquela época, ele começou a escrever manualmente, manuscritos. Depois, ele passou a limpo numa máquina de datilografia, para a gente ter uma ideia de quanto tempo faz, né? Hoje, ninguém mais usa esse método. E aí, então, ele entregou aquele calhamaço ao Adam. E o Adam foi para a universidade. Chegou lá, ele abriu aquele envelope, aquele pacote, e começou a ler aquelas instruções. Isso daí deu origem, ensejou a publicação de um livro. Este pequeno, grande livro, que agora vocês vão lembrar, trata-se do Pequeno Manual de Instruções para a Vida. Quem já leu? Agora a gente vai lembrando que algumas pessoas já leram. E nesse pequeno manual de instruções para a vida, vocês lembram qual que é a pergunta, qual que é a instrução número 1 que ele passa para o filho? Elogie pelo menos 3 pessoas por dia. E aí a gente começa a imaginar. Depende de alguém? Não, depende de nós apenas. Olharmos as pessoas, nossos filhos necessitam do elogio, nossas esposas, nossos esposos, nossos pais, nossos irmãos, nossos companheiros de trabalho, nossos companheiros da vida social, enfim, todos aqueles com os quais nós convivemos necessitam de terem identificado, serem vistos com os pontos positivos que nós trazemos, e todos nós os temos. Nós nos lembramos que, se assim agirmos, nós vamos apurar ou depurar as nossas atitudes, como nós falamos no início. Mas vamos imaginar que busquemos o nosso aprendizado, busquemos aprimorar as nossas atitudes, os nossos conhecimentos, e ainda assim as coisas começam a dar errado. As coisas começam a surgir, os reveses da vida. Aquelas coisas que nunca aconteceram quando a gente não era espírita e que agora, só porque eu aprendi, ou porque eu estou aprendendo, eu estou percebendo que elas chegam. Já aconteceu isso com alguém aqui? Não. Não, né? Essa turma é um pessoal abençoado. Nunca passaram por situações assim. Nunca aconteceu desses reveses da vida, onde está indo tudo bem, nós estamos felizes pelas realizações, felizes pelo meio onde nós vivemos, o nosso núcleo familiar está bem, e de repente acontece alguma coisa que parece que o mundo vai cair às nossas costas, à nossa mente, à nossa cabeça. Nunca aconteceu nada com ninguém. Bom, tem uma frase do Divaldo que diz o seguinte: se não aconteceu, preparem-se, porque vai acontecer. Isso é uma certeza. No mundo onde nós vivemos, isto é quase que uma certeza.
diante dos reveses da vida, diante das enfermidades que muitas vezes nos chegam, das dores, das decepções que muitos podem passar, os benfeitores espirituais trazem uma instrução. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, quando um espírito que se identifica como sendo um espírito amigo, ele diz mais ou menos o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A gente fala, mas Deus vai mandar a dor aos seus eleitos? Bom, os eleitos, todos nós somos, até mesmo aqueles que não conhecem Deus, nosso Pai. Aqueles que ainda não fazem ideia da grandiosidade do Criador. Todos somos eleitos de Deus. Tenhamos isso em mente. Mas, se nós já estamos colhendo os reveses da vida, é porque nós já temos condições de superá-los. Se assim não fosse, Deus ou a lei divina não permitiria que nós passássemos pelas dores, pelas decepções, pelos reveses, pelas enfermidades, por todas aquelas coisas que nos desagradam, porque ele já sabia que a gente não ia conseguir superar. E se ele, sendo infinitamente amorável, justo e misericordioso, sabe que nós estamos passando por isso, ele sabe também que nós já temos forças para ir adiante. Então, é por isso que nós já passamos. Por que não passamos por isso antes? Porque antes não conseguíamos compreender. Porque que tem muita gente, o nosso vizinho, eu costumo falar do meus vizinhos, né? Todos os nossos vizinhos são pessoas notáveis. Se nós não temos amizades, deveríamos ter. Eles são pessoas notáveis. Mas às vezes a gente fala, o meu vizinho é aquele cara que faz tudo de forma equivocada. Para ele dá tudo certo. E para mim dá tudo errado. Alguém aqui já pensou assim? Não, né? Muito bem. O pessoal realmente está num nível mais além. Muito bem. Se nós passamos pelas dores, as dores são provas pelas quais, são situações pelas quais a lei divina permite que nós atravessemos para o nosso aprimoramento. Se nós assim agirmos, se tivermos um pouquinho de paciência, se tivermos muita obstinação em progredirmos mesmo, colocarmos tudo aquilo que os mensageiros amigos nos instruem, nos sugerem, nós certamente vamos progredir. Nós nos lembramos de uma passagem que está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz Emmanuel, trazendo aquelas ocorrências de Jesus de volta, que naquele dia Jesus estava reunido e à sua volta uma verdadeira multidão. As pessoas corriam ou acorriam até Jesus para ouvi-lo falar, para estar perto dele, junto com Jesus, receber do Mestre as emanações fluídicas que balsamizavam aquele meio, aplainavam ou serenavam as dores, acalmavam os corações aflitos, e isso era estar junto com Jesus. As multidões se reuniam, Jesus falava, impunha as mãos, operava curas, e onde os maiores estavam, onde os adultos estavam, também precisavam ter as crianças. Não é assim quando a gente é criança? Os adultos se reúnem, a gente acha que é festa, começamos a fazer as maiores peraltices, e foi isso que aconteceu. A molecada começou a fazer uma verdadeira balbúrdia. E aí então Pedro, o discípulo amado, com aquela calma que certamente ele tinha, ele começou, chega para lá, vamos para lá, o Senhor está falando, tem que dar um sossego aqui. E aí então Jesus chamou a atenção. Pedro, deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. E diz o Evangelho que Jesus toma de uma criança, coloca no colo e fala da simplicidade do coração, que todos nós devemos guardar, e ele fala da criança, da simplicidade, da ingenuidade, da sinceridade da criança. E aí então o tempo passa.
O tempo passa e tudo aquilo que Jesus nos ensinou está agora de volta nos ensinamentos dos benfeitores espirituais. Mas se nós formos olhar como exemplo daqueles que seguiram, daqueles que no momento certo tiveram a paciência, daqueles que tiveram condições de realizar e também passar os seus exemplos para a posteridade, nós vamos encontrar os verdadeiros discípulos de Jesus na história e na história do cristianismo em especial. Nós vamos encontrar entre vários a pessoa, o discípulo Paulo. Paulo, o doutor da lei, aquele que se transformou no verdadeiro apóstolo dos gentios, graças a quem nós, no Ocidente, conhecemos a mensagem de Jesus. Ele foi um dos maiores missionários de Jesus. Mas se nós formos buscar, nós vamos encontrar um outro personagem também, Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, ele foi um dos maiores cristãos. Caminhou, aprendeu ao lado de Paulo, junto aos demais amigos, realizou um trabalho exemplar. A sua vida foi um exemplo. E num determinado momento da sua vida, ele foi aprisionado. Ele foi aprisionado e levado para Roma. Os cristãos, quando eram levados, aprisionados e levados para Roma, eles eram colocados nos circos, com as feras, para que se realizasse aquele espetáculo terrível, aquele espetáculo dantesco, como nós ouvimos vez ou outra. E Inácio, então, viu que estava prestes a estar diante dessa situação, enfrentar as feras no circo de Roma. E aí, então, ele eleva os pensamentos a Jesus e diz: Senhor, se lhe aprouver que eu demonstre a minha fé, doando a minha vida, servindo com a minha vida, que seja feita a tua vontade. Naqueles dias, diz a narrativa, a arena estava tomada por uma verdadeira multidão, sequiosa de violência, de sangue. Quando a gente fala, onde você estava naqueles dias? Muitos acham que estavam trabalhando pelo cristianismo. Eu acho que eu estava na arena torcendo para o leão. Muitos aqui também. Mas vamos lá. E aí, então, as feras foram soltas. Os leões, os leopardos, os tigres foram soltos. E eles saíram ceifando vidas. Era um golpe, e cada golpe um que tombava. E assim foi. E aquele verdadeiro show de horrores. Até que estes animais, eles ficaram saciados. E os animais, quando estão saciados, eles não atacam. E aí, então, Inácio se viu diante de uma fera e a fera simplesmente o ignorou, deixou ele para lá. E aí, então, ele eleva novamente os pensamentos a Deus, a Jesus, e diz: Senhor, por que fizeste isso? Eu queria demonstrar aqui a minha fé em ti. E aí, então, lhe surge um espírito de alta envergadura, um espírito elevado, que lhe diz mais ou menos o seguinte: Inácio, aprove ao Senhor que não perecesse nessas condições. É do desejo do Mestre que continues vivendo e vivenciando os seus exemplos, vivenciando a sua fé. E aí, nós tomamos isso como um exemplo para o nosso comportamento do dia a dia. Lembrando apenas que Inácio de Antioquia é aquela criança que Jesus colocou no colo quando Pedro foi chamar a atenção das crianças. Tenhamos isso em mente, que as nossas atitudes possam ser refletidas a todo instante. Muita paz.